Bem-vindos a todos a essa sessão da virtual do Banco de Fomento. Eu sou Ana Catalina Soares Penha, diretora para a América Latina e do Banco de Alimentos, também do Food Network. Estamos felizes de contar com mais de 150 participantes de mais de 20 países. Esperamos que programas como esses continuem apoiando o trabalho que estamos fazendo em cada um dos nossos países. Para começar o programa de hoje, é uma honra apresentar a vocês Cris Mejia Cuesta, diretor de Comércio do Pormenor, e também o ministro da parte técnica de Massachusetts, aqui nos Estados Unidos. E também o Oscar Pérez, que é pesquisador também, do comércio também, e aqui em México. E teremos momentos também específicos para fazer perguntas. Eu convido a todos que entrem no quadro de perguntas e respostas na parte inferior da sua tela. Vamos, então, tentar fazer com que a maioria das respostas sejam respondidas. É muito importante que façam perguntas nos espaços programados, porque, ao final, não teremos, talvez, tempo para perguntas todas. Esta sessão vai ser completamente diferente. É interativa, queremos que participem, que façam parte da discussão, antes de tudo, e queremos escutar as suas perguntas, os seus comentários, as suas respostas. Cris e Oscar, bem-vindos. Olá, obrigada, bom dia a todos. Boa tarde para alguns dos nossos colegas que nos escutem em outras partes do mundo. Eu vou, então, compartilhar a minha tela para que possamos ter uma melhor visão. Mas, antes de tudo, bem-vindos a essa sessão de transporte e logística dos bancos de alimentos da América Latina e do Caribe. E como sabemos que é muito regional, sabemos que muitos dos conceitos que vamos discutir hoje, com o meu colar Oscar Telles e eu, se aplicam a todos os outros bancos. Então, como vocês sabem, eu sou Cristóvão Mejia, e me acompanha também o Oscar. Oscar, gostaria de dizer algumas palavras? Bem. Aqui estamos. Oscar, o seu microfone está mudo. Bom, agora sim. Bom dia a todos. É bom estar aqui. Primeiro, agradeço a todos por essa oportunidade de poder participar como participante num evento tão importante e, principalmente, gostaria de agradecer também ao Bank Network por este espaço. E estou feliz, então, de poder brindar a vocês um espaço de colaboração onde podemos compartilhar informações, não são direcionais, são informações que colaboramos também com todos e queremos escutar também a opinião de vocês. Podemos ter momentos também onde cada um pode falar das suas opiniões, possa falar das suas operações, e teremos um momento em especial também, onde teremos uma parte de perguntas e respostas, e um outro momento também, onde vamos nos dividir em grupos, e cada um pode, então, esperamos que vocês selecionem, então, uma sala que corresponda ao seu idioma, e fizemos umas salas equilibradas para que tenha a tradução simultânea. Obrigada. Eu também gostaria de agradecer a Ana Catalina, a equipe de Paula também por esse convite, e também o Global Food Banking Network. Como prometemos, a sessão vai ser bidirecional, ou seja, para começar, vamos utilizar uma ferramenta que se chama o Slido, e vocês podem ver nesse slide aqui. E ela é muito sensível, então vou dar uma explicação rápida de como fazer. Vocês podem escanear esse código que vocês podem ver aqui na tela e automaticamente vai levar vocês a uma pesquisa que nós temos agora, que eu vou mostrar a vocês, que vai pedir a vocês de que país vocês estão nos acompanhando. Se não tem como escanear esse código, vocês podem ir à página slido.com e ali vocês põem o número do evento. E o que vocês põem é FBLI 2020. Não precisa pôr o sinal de número, nada disso.
E essa é a forma onde nós vamos, então, interagir com vocês, podemos fazer perguntas, vocês podem fazer isso no tablet, podem fazer no computador, e logo eu vou mostrar a vocês de que país vocês nos acompanham, porque temos uma variedade muito grande. E lembro a vocês também que os slides dessa sessão, assim como os vídeos, vão estar disponíveis no final da semana, nós vamos traduzir os slides para outras línguas, para que vocês possam desfrutar dessa sessão e da interação que vamos ter. Então, para começar, vamos ver de que país vocês estão nos acompanhando, para que todos vejam, então, que essa sessão vai ser bastante interativa. Então, vocês podem ver que nós temos uma grande quantidade de pessoas do Brasil, da Argentina, da Colômbia, temos o México bem grande também, Banco de Alimentos do México, que é muito grande, temos também 33 pessoas participando, e esperamos que, aos poucos, as 116 pessoas que nos acompanham possam, então, entrar a sua informação. E quem não conseguiu saber como participar, vocês podem ver novamente, slido.com, e vocês coloquem esse código, ou escanearem também esse código QR. Então, eu gostaria de aproveitar agora para dizer que essa sessão vai ser bastante interativa e é muito importante para nós que quase todos vocês coloquem de que país vocês estão nos acompanhando. Vemos aqui a Alemanha também, é interessante que vocês podem nos acompanhar na Alemanha também. Reino Unido, temos uma grande quantidade de colegas do Reino Unido. Então, agora eu vou voltar à nossa apresentação com o objetivo de avançar, mas eu peço que continuem colocando essas informações nesse slide, por favor, nesse slide. Então, bom, para continuar com a apresentação, no dia de hoje preparamos, então, uma agenda bastante interessante e são 5 tópicos grandes que vamos cobrir, basicamente logística, cadeia de suprimentos, que são algumas coisas que nós vamos posicionar, as tendências que nós temos nos mercados diferentes, nas regiões do mundo. O terceiro é uma análise, vamos repassar sobre essa planilha que vocês receberam, não vou entrar em detalhes, mas vocês sabem do que eu estou falando, e ao final disso vamos ter, então, uma análise de custo-benefício e vamos ter uma pequena sessão de perguntas e respostas. E depois vamos falar sobre um caso onde queremos escutar a vocês mais, queremos que abram seus microfones, façam parte de grupos, nós vamos dividi-los em grupos, nós vamos falar sobre transporte de colaboração, também teremos uma sessão de perguntas e respostas, e encerraremos com recomendações e conclusões. E aproveito para mencionar também que essas sessões de perguntas e respostas vão ser bem rápidas. Nós vamos habilitar o chat para que vocês possam colocar as suas perguntas ali, mas em todas as sessões, se tiverem perguntas, por favor, anotem ao lado num caderno no seu computador, para que vocês não esqueçam. Os 2 primeiros temas são mais para dar um contexto a vocês. O terceiro tema, como eu mencionei, é repassar um pouco essa planilha que vocês receberam da análise para calcular o veículo que vocês estariam utilizando, qual tamanho, quantidade, se vocês precisam. E depois vamos utilizar também o que pedi a vocês, o Slido. E o quarto tema, como eu mencionei, é só uma lembrança. Nós vamos falar temos 4 salas em espanhol, indicadas com cores diferentes, 2 de português também, e uma de inglês, que nós chamamos de coffee, para que seja rápido. E, ao final, nosso objetivo é chegar a alguns dos porta-vozes de cada grupo para que compartilhem, então, o que discutiram nos grupos e encerraremos a sessão com recomendações e esperamos que sejam de bastante utilidade para todos. Bom, não poderíamos começar essa sessão sem explicar como trabalhamos no laboratório de comércio e na cadeia de suprimentos alimentares, que é principalmente Operations Log. Este laboratório tem a intenção de criar uma estratégia ágil e passar informações para garantir a disponibilidade e acessibilidade de produtos e serviços para toda a população. Então, nós podemos ver como mudamos os padrões de consumo. Então, articulamos 3 grandes projetos ao redor. O primeiro foi desenhar e implementar estratégias que sejam de valor, que sejam flexíveis e efetivas em retail, ou seja, no comércio eletrônico também. E aqui
Na verdade, fazemos snapshots, fazemos fotos, ou seja, teremos que mudar. E com a pandemia, nós tivemos uma grande lição de que tudo isso, ao final de contas, chega a uma contribuição no final, os bancos foram muito afetados por isso também. Então, a segunda corrente é analisar a evolução do consumidor final e prever aonde vamos, entender o filme inteiro e ver que essa foto que nós tomamos através do tempo, com todas essas quantidades de mensagens, poder entender, então, como eu e você, como consumidores finais, vamos mudar e como isso altera a cadeia de suprimentos e como fazemos isso, então, em relação aos alimentos que desenvolvemos. E falamos também sobre cadê a parte da comida. Então, é aqui o que nós vamos falar. Nós vamos criar modelos simulados das redes com valor agregado para diminuir também os problemas de desnutrição e de obesidade e sobrepeso também. Então, com isso, eu passo a palavra ao meu colega Oscar. Oscar, adiante. Obrigada, então. Bom, agora vamos começar, então, com uma parte mais centrada. Primeiro, com relação ao contexto de logística e as cadeias de redes de valor, que já explicou o Chris. Então, primeiro precisamos entender o que é uma cadeia de suprimentos e por que ela é tão importante. Então, nesta parte, vamos começar com uma visão mais macro, e cada um tem a sua visão micro dentro da sua organização. Aqui, quando falamos de macro, então temos que levar em termos que é uma coordenação sistêmica de todos os agentes que participam dentro dessa cadeia, desde a matéria-prima, que sai do campo, o produto, até que chegue ao consumidor final. Então, todos temos provedores, todos temos um distribuidor, todos temos uma planta, um centro de produção, e assim, como vocês podem ver, isso também é distribuição. Então, quando consideramos toda essa cadeia em sua totalidade, falamos de uma cadeia de suprimento, uma rede de valor que gera um produto para o consumidor final, que neste caso seria também um serviço para as pessoas que necessitam de alimentos. E uma coisa que é muito importante ter em conta é que há um fluxo de informação que acontece pela cadeia de suprimentos. Basicamente, nós, com respeito a esse fluxo físico, matérias-primas que passam ao atacado e daí aos outros centros, mas também há outros fluxos que acontecem e que nós temos que ter uma conscientização deles, que é o fluxo de informação. Ou seja, eu preciso desse produto ou dessa necessidade, eu tenho que ver na parte superior onde é que eu consigo encontrar esse produto do qual eu preciso. E, da mesma maneira, o dinheiro. O dinheiro, ele tem o fluxo inverso ao fluxo físico. Isso é importante na gestão dessa cadeia de suprimentos. E isso é importante para que seja mais eficiente. Ou seja, o que acontece com relação à logística? A logística é essa parte que estuda a cadeia de suprimentos quando se faz o planejamento, a implementação, o fluxo, o controle, o armazenamento eficiente de tecnologia e serviços, para prover serviços ao cliente. E é importante entender que toda organização tem um objetivo, tem um cliente ou um beneficiário, no nosso caso. E eles têm algumas necessidades e que eles esperam algumas coisas de nós. Então, nós temos que estar conscientes, por exemplo, que se for a comida, que se eles precisam dessa comida em um horário específico, então, para conseguir cumprir esse calendário, esse cronograma, nós temos que ter
operações logísticas principais em já organizadas. E a cadeia de suprimento tem que ter transporte, a localização de centros de distribuição e também as questões de demanda. Essas são ferramentas que é necessário controlar para administrar a cadeia de suprimentos. E por último, e assim chegamos ao ponto onde queríamos chegar, que é o transporte. Então, no começo, nós pensávamos, o transporte é assim, eu vou levar essas mercadorias, mas é importante ter uma visão anterior disso. O que é que interage? Como é que nós interagimos? E não só nós que estamos sozinhos na nossa região, mas nós que estamos interagindo com outras regiões, para os nossos beneficiários, o transporte, das provisões, o transporte dentro do banco de alimentos, a restaurantes comunitários, por exemplo, ou dentro da mesma organização. Então, esses tipos de transportes que são feitos antes aí na cadeia, e isso precede o transporte de mercadorias. Não estamos falando do transporte específico, mas sim do transporte em geral. E, para isso, é importante ter em conta, levar em conta que nós, enquanto organização, precisamos ter um controle do que está acontecendo. E o que é importante entender é que, por exemplo, se nós não temos medidas de desempenho na organização, é como se nós estivéssemos em um carro que a imagem à esquerda, onde o velocímetro não funciona, o ou então o carro tem gasolina e eu acelero, e dali a 5 minutos acontece alguma coisa. Então, essas medidas ou chegam atrasadas ou não estão funcionando. Então, quem é que iria querer dirigir esse tipo de carro? Ou seja, é melhor ir a pé do que dirigir esse tipo de carro, porque isso é o que poderia acontecer conosco, enquanto organização, se nós não entendermos o que está acontecendo com os nossos inventários, com a logística de transportes, etcétera. Então, finalmente, tudo o que não se conseguir medir, a gente não consegue melhorar. E essa é a primeira noção que nós temos que ter em mente. Ou seja, nós precisamos dirigir carros que não tenham os velocímetros danificados. Nós precisamos saber quais indicadores nos são importantes e qual é o preço, quanto custa atender aos nossos clientes, aos nossos beneficiários. Eu posso ter esses veículos, mas por quanto tempo eles estão ociosos? Qual é a disponibilidade dos meus produtos? Quando alguém me pede um produto, quanto tempo demora para eu conseguir comprar e colocar na cadeia? Ou seja, é um dia, é meio-dia, todas essas medidas nos dão uma ideia de onde melhorar, porque realmente não conseguimos melhorar tudo de uma vez, mas elas nos dão uma ideia do que é o mais essencial, de acordo com a localização geográfica, o número de beneficiários atendidos, os desperdícios. O banco de alimentos é uma entidade que ah, recolhe desperdícios das empresas e recoloca, repõe esses
desperdícios. Mas nós também precisamos prestar atenção aos desperdícios dentro da organização. Ou seja, se eu tenho produtos perecíveis por uma má administração, alguns desses produtos podem se desperdiçar ainda mais. Então, o que nós queremos é essa eficiência de não desperdiçar esses produtos. O Cris vai explicar mais em detalhes as tendências desse mercado. Oscar, muito obrigado. Eu gostaria de deixar algumas conclusões finais do que o Oscar mencionou. É, apenas alguns detalhes que eu gostaria que vocês pensassem. Então, a cadeia de suprimento, eu sempre explico isso aos meus alunos. É um conjunto de silos que estão trabalhando com esse fim, com esse propósito comum. Mas essa cadeia de suprimento ela permite ela permite coordenar com essas outras organizações, maximizar e o tema da cadeia de suprimento diz respeito aos bancos de alimentos e, às vezes, isso tudo não está claro e esse é parte do convite que queremos fazer. Mas sem outros preâmbulos, eu quero falar um pouquinho aqui sobre as tendências. Um lembrete. Então, nós estamos em mercados emergentes, que são países em vias de desenvolvimento, representamos 85% da população do mundo, e isso ilustra as dimensões que nós temos no mundo. Então, quando vocês começam a pensar, seriam 600 milhões de latino-americanos, e no mundo, se nós multiplicarmos, nós temos 6 milhões de pessoas, representamos mais ou menos 12% desses mercados emergentes. Mas quando vemos esses números de urbanizações, vemos cidades que estão crescendo ainda mais. Então, depois da Ásia e da África, somos o continente que mais cresce e no qual as demandas mais crescem por comida. Então, nós temos vários objetivos logísticos. Então, vivendo em mercados emergentes, 71% da população vive com menos de $10 por dia. E essa acessibilidade para poder comprar certos tipos de produtos é desafiadora. Há uma fragmentação que acontece de 3 maneiras: logística, então nós temos várias entregas, mas em pequenas quantidades, e eu vou mostrar o porquê, e as implicações é que as entidades vão querer pequenas porções de lucros. E aqui também temos implicações comerciais, porque vários pequenos negócios são bastante informais e isso é extremamente fragmentado. Isso é muito importante porque se encaixa com o perfil do consumidor, que é um pouco diferente e que ele responde às perguntas, por quê, quando, como, onde, de maneiras diferentes. E algumas dessas características é que ele tem um menor poder aquisitivo com relação aos mercados desenvolvidos, vivem em zonas com maior densidade populacional e a pandemia, obviamente, exacerbou esses processos, mas isso não é tudo, porque há um contexto ainda maior, que é política pública, infraestrutura, que são bastante escassas. Esse conjunto de características macroeconômicas resulta em um veículo que depende dessas estruturas. Se a distribuição urbana fica limitada pelo congestionamento,
isso limita essa distribuição. Então, por exemplo, há um limite em relação ao número de veículos que consegue fazer entregas a tempo. E com produtos perecíveis, esses intervalos de entrega são bastante sensíveis. Outro tema é o tema de desperdício, e aqui estamos falando de um desperdício por ano. Uma em cada 3 frutas e verduras nunca chegará à boca de uma pessoa e será desperdiçada. São 127 milhões de toneladas. Nos Estados Unidos, nós temos um desperdício ainda maior e imaginem, na América Latina, que nós poderíamos recuperar essa comida, nós conseguiríamos alimentar 36 milhões de pessoas. E, ao final dessa conta, a comida não vai se desperdiçar por sua própria conta, ela pode chegar a ser um contaminante. Os bancos de alimentos, então, eles têm que ter os recursos necessários para aumentar sua eficiência em termos logísticos de transporte para recuperar mais alimentos que nem sequer estão contaminados, e a segurança ou a falta de segurança alimentar é enorme. Então, são dados aqui da FAO, das pessoas reconhecidas pelo organismo, pela FAO, e aqui, LAC quer dizer América Latina e Caribe, e o Círculo Verde são pessoas que sofrem ou estão passando por falta de segurança alimentar, e o amarelo é moderado e o verde é severo. Na América Latina, nós temos 143 milhões de pessoas que sofrem que têm uma falta de segurança alimentar moderada, que não sabem se vão conseguir comer. O que é um pouco mais preocupante é que a maioria da população que vive com uma pobreza extrema e que padece dessa falta de segurança alimentar, por um lado, os supermercados ou pequenos mercados, armazéns, lugares nos quais eles conseguiriam comprar esses produtos seriam mais caros. E ali nós vemos na segunda coluna com as quantidades em dólares. E aqui diz que a média mundial é 2,33 dólares por dia, enquanto que na América Latina é de 2,83. E o mesmo, então, é pior no caso de insegurança alimentar, também grave, onde há uma diferença ainda mais marcante. E vocês se perguntam a que se deve isso? Então, eu lhes digo que, infelizmente, a pandemia aumentou isso ainda mais, porque uma região tão rica em frutas, alimentos e verduras agora está acima da média por causa das cadeias de suprimentos são maiores e estão configuradas para isso. Mas cada vez que configura uma cadeia de suprimentos para garantir esses produtos que saiam do provedor da matéria-prima, como mencionou o Scott, pode ser um agricultor, até um ponto de venda, e esse ponto de venda pode ser um comércio, um distribuidor, um atacadista, pode ser um supermercado, pode ser uma central de abastecimentos, os supermercados centrais. A única parte onde o consumidor vai e consegue pegar e comprar esse produto é ali nessas distribuidores, onde existe uma grande quantidade de ineficiências, porque há uma grande quantidade de intermediários que estão aqui, e você pode ver que tem os atacadistas e os distribuidores.
Então, se vocês pensarem por que isso acontece, é porque as zonas onde normalmente temos melhores entradas estão mais distantes, estão nos cinturões das cidades ao redor, então é mais difícil chegar e qualquer distribuidor que queira chegar até lá vai correr risco e, portanto, se torna mais difícil. E quanto maior ou mais distante é este ponto, mais inseguro ele fica. E seguramente mais pessoas pobres ali vivem. E esse produto sairia bem mais caro. A média de um produto no campo sai como que 100% a mais, mas sai 440% mais caro nessas regiões quando você faz uma loja de bairro. E, então, esse vocês podem ver o impacto que existe. E tudo está configurado para uma coisa imediata, um serviço alto de serviço e também o custo, porque eu tenho que começar a acrescentar inventários de algum lugar para poder apresentar essa comida imediata. Então, para pessoas que têm um poder aquisitivo mais alto. Então, isso é algo que nós estamos tentando mudar com alguns dos projetos de laboratório, é atender a essa fragmentação do lado do agricultor, dos comerciantes, e esses segmentos múltiplos através de um esquema que, em vez de empurrar, isso vai escalar, e nós podemos mostrar que podemos diminuir essa quantidade de intermediários que são o problema. Então, vocês perguntam por que nós mencionamos isso? Porque é uma oportunidade muito grande aqui e o tema de banco de alimentos aqui quer essa oportunidade. E por isso que decidimos trazer isso para vocês e mencionar que é algo no qual estamos trabalhando nos projetos com os bancos de alimentos e desenvolvendo projetos que nos ajudem a entender melhor quais são as características desse beneficiário do desenvolvimento humano e como podemos vincular melhor essa cadeia de suprimentos para poder levar o que se necessita à população, configurando, então, assim, as instalações, os veículos por tamanho, transporte adequado. E com isso, passo a palavra, então, ao meu querido amigo Oscar, mas, por favor, prepare-se, porque nós vamos começar a utilizar o slide novamente. Oscar, obrigada, Cris. Então, como o Cris disse, agora vamos passar um pouco mais no tipo de modo interativo. Primeiro, vamos fazer isso com um pouco de contexto que fizemos antes desse webinar, e é um exercício de Excel, uma planilha de Excel que cada um deveria ter ser feito com seus próprios dados e que vocês receberam por correio. Então, queremos agradecer às pessoas que nos enviaram também as suas planilhas e que estamos organizando. Então, vamos tentar dar um feedback nessa parte para vocês. Mas, para o contexto, aqueles que não tiveram oportunidade de assim fazê-lo, então, esse exercício, nós fizemos 3 tipos de coisas importantes. A primeira era determinar que tipo de veículos deveria uma organização comprar, ou que tipo de veículos nos convém mais. Então, nós temos as opções pequeno, médio e grande, e, ao final disso, fizemos uma análise econômica para determinar qual desses 3 veículos era o mais apropriado para a nossa organização. A segunda parte, como resultado da primeira parte, sabemos agora que tipo de veículo. A segunda decisão, que é muito importante, então, é quantos veículos temos que ter nos próximos 3 anos, de acordo com a previsão da demanda. E depois também, se convém, então, comprá-los, ou então, uma alternativa seria alugá-los ou subcontratá-los. São perguntas, então, que fizemos para que vocês pensem para ver como, então, é a aproximação que vocês têm, qual é a abordagem que vocês têm, e aqui calculamos também o retorno sobre o investimento durante aquele período. E para saber um pouco essa trade-off, essas decisões que levam a esse trade-off. E por última parte, essa aqui também esperamos que todos terminem, porque era um pouco mais complicado, era levar em conta também que haviam variações na demanda. Então, nós sabemos que é um contexto que não é estático, fazemos um planejamento baseado nas estimativas que temos,
com o conhecimento histórico do que já se passou, mas amanhã vem uma pandemia ou algum outro problema, e isso, então, muda todas essas condições. Então, para ver como as nossas decisões vão ser afetadas por isso, e queríamos também entender como é que isso funcionou nas decisões de vocês. Então, vamos passar ao slide para pensar um pouco que conclusões, então, cada um de vocês chegaram e ver aqui que conclusões, em geral, nós podemos tirar desse exercício. Então, novamente, há um pedido no chat para explicar novamente como funciona o slide. Então, para quem não conseguiu estar desde o começo, uma explicação rápida. Se vocês conseguirem escanear esse código QR no seu celular ou em algum dispositivo móvel, se vocês têm um tablet, um iPad, ou então vocês podem ir para o slido.com e vai te pedir um código, o número do evento. E o que vocês colocam é o que estou iluminando aqui, FBLI 2020. Vocês colocam aí e isso vai mostrar a pergunta que nós estamos fazendo. Então, novamente, aqui vocês fazem escaneamento do código ou então vocês entram no slido.com. Então, aqui, Cris, vou mostrar a vocês a pergunta. Então, obrigada. Então, vamos começar com a primeira pergunta, com uma pesquisa aqui para ver. De acordo com seus resultados, qual foi o tipo de veículo, com seus dados, com seus veículos, qual foi o veículo mais conveniente para a sua organização? Se foi o pequeno, o médio ou o grande? Havia organizações que só tinham o pequeno e médio e teriam que selecionar o correspondente. Então, já temos 21 respostas. Então, já creio que é suficiente. Vamos começar, então, a ver os resultados. Então, podemos ver que o primeiro que vemos aqui é que temos de tudo, pequeno, grande e médio. Mas eu creio que essa é uma primeira conclusão que queremos que fique claro. Não há uma receita única, não há uma única coisa que funcione para todos os mercados ou para todos os contextos e cidades. Cada organização deve ter a sua análise detalhada de quais são as suas necessidades e condições econômicas. O segundo, por exemplo, é que temos mais em termos de volume médio. Por quê? Porque é um veículo que dá uma flexibilidade maior e que permite, então, que sejam mais flexíveis, e a vantagem, então, é que você pode colocar uma capacidade importante nesse veículo. Obrigada. Então, vamos passar à segunda pergunta. Então, a segunda pergunta também relacionada a essa pesquisa, que é, de acordo com seus resultados, agora já sabemos que nós temos que comprar ou terceirizar um veículo, de acordo com a análise que vocês fizeram com os seus dados, queríamos saber, então, qual foi a decisão que vocês chegaram economicamente mais viável, comprar o veículo ou terceirizá-los? Então, vamos esperar um pouco para ver as perguntas, quando nós colocamos essa pergunta. Então, creio que já temos uma amostra. Então, saibam que isso aqui também é muito importante saber. Novamente, não há uma receita mágica. Não há um posicionamento e não há alguma coisa que diga de agora em diante todo mundo tem que fazer assim. Novamente, comprar um veículo ou alugá-lo são decisões muito importantes e que têm consequências em prazo curto, médio e longo. Então, vamos entrar em detalhes sobre esses trade-offs e podemos ver que, economicamente, já vimos que é mais conveniente comprar os veículos, então você tem que levar em conta outras variáveis para tomar essa decisão. Obrigada, Oscar. Aqui vou mostrar, então, a pergunta que nós também queremos fazer, que é a pergunta que saiu daqui.
Então, eu quero lembrar a vocês que nós vamos ter uma sessão de perguntas e respostas em aproximadamente 3 minutos. Então, se tem perguntas para fazer, por favor, comecem a colocar as suas perguntas no chat e depois vamos tentar responder algumas delas. Então, a seguinte pergunta foi muito importante para nós, é qual foi o objetivo maior que vocês enfrentaram, o desafio maior que vocês enfrentaram a fazer essa planilha de Excel que nós fizemos para vocês. É muito importante que vocês tenham 2 opções no máximo. Muita informação foi pedida, tivemos que contatar muita gente, não teria informação assim na mão, as conclusões foram difíceis de entender, não encontrei um uso prático para essa planilha ou não consegui fazer esse exercício. Então, vocês podem, inclusive, mandar uma resposta sobre isso. Então, eu quero que vocês saibam que nós chegamos ao número de 25 respostas, então vamos ver se conseguimos, então, ter o resultado e vou mostrar a você. Não consegui fazer o exercício, muita gente conseguiu fazer, sabemos que nem todos receberam. Mas se nos enfocamos naqueles que conseguiram realizar o exercício, parece que há um equilíbrio muito importante, é que muitos de vocês talvez não tenham a informação, ou que as conclusões foram difíceis de entender, e para isso vamos nos ajudar hoje a esclarecer isso, mas principalmente eu acho que a que mais mostrou aqui foi que não tinha a informação necessária. Então, isso é algo que esperávamos, porque afinal de contas, a mensagem que nós também queremos dar a vocês é que com este exercício, vocês se deram conta de que o que vocês têm que fazer quando começar, e isso que vocês têm que colocar um pouco mais de atenção para as próximas, para poder tomar decisões mais ativas, tendo essas informações na mão. E algo que também me chama a atenção aqui é que se pediu muita informação. Nós achamos que essa planilha foi muito difícil de fazer com relação às informações. Há muitos cenários que não levamos em consideração para simplificar um pouco a realidade, mas depois vamos mostrar, então, como é que vamos fazer com essa informação. E depois também há um empate aqui, é que teve que contatar muita gente. Seguramente, dentro das organizações, nós vimos que esse era um desafio muito grande, e levamos em conta isso, então, também. Bom, então eu vou parar de compartilhar essa parte e permitam-me, tem uma última pergunta, vai estourar um pouquinho o tempo, nós vamos deixar o slide aberto para vocês verem. Aqui eu acabo de disponibilizar essa pergunta. Vocês estavam num sistema chamado Live Polls. E agora, mudem a essa guia chamada Ideias, ok? E a pergunta é a seguinte: qual é a lição que vocês aprenderam, que é a lição mais importante que ficou dessa atividade? E aqui nós estamos pedindo um máximo 240 caracteres. E se vocês puderem deixar alguma opinião que vocês tiveram com essa planilha, ou expressar alguma ideia, podem dar aí um joinha, ou como esse joinha do Facebook, ok? E aqui nós podemos medir, nós vemos aqui, medir o planejamento é tudo, conhecer, saber que as informações, desculpe se passou, e aqui algumas respostas que vocês puderem dar. Mas agora vamos entrar nos temas de perguntas e respostas. Acabamos de receber uma pergunta, vou abrir o chat, e o Javier Ramírez pergunta se se vocês já avaliaram o serviço de aluguel, de renting, para os bancos de alimentos. E alguns desses modelos poderiam ser abertos na contratação.
E claro, depende também dos volumes, como vai mencionar o Oscar. Esse é um esquema de subcontratação bastante específico. Olha, eu acho que é uma coisa muito interessante e, por final, a decisão, como dizia Chris, entra na categoria de terceirização. Nós podemos ter várias opções, várias empresas, várias condições. Essas decisões nós teríamos que levá-las em conta, porque são decisões que são elementos adicionais, fundamentais aí a ser considerados na balança. Então nós deveríamos realmente levá-las muito em conta. Oscar, obrigado. E aqui temos outra pergunta da Edna, do Banco de Alimentos do México. Será que há bancos ou redes de bancos no continente que, na realidade, alugam veículos em vez de comprá-los? Eu sei que alguns desses bancos já estão fazendo isso e é uma análise que vocês devem poder fazer para considerar a eficiência em longo prazo. Ou seja, não há uma receita única, não adianta falar para vocês que vocês vão terceirizar tudo. Aqui nós podemos sim ter modelos únicos e nós podemos contemplar, adquirir, alugar, arrendar, etcétera. E depende muito, claro, dos temas de capacidade, de uso de veículo, como nós vamos mencionar nos treinamentos. Por questões de tempo, eu gostaria de pedir que vocês anotem e, David, por favor, você pode fechar a janela de chat e agora gostaria de passar a palavra ao Oscar e isso que nos explica a razão de ser desse exercício. E, mais do que tudo, eu gostaria de dar para vocês a ideia que nós podemos fazer uma análise econômica que é super importante e vamos voltar ao exemplo do carro, aí que tem esse velocímetro, mas o segundo fator importante aqui é uma análise econômica, que é uma cadeia. E aqui é importante, vê-la mais em detalhes. Por exemplo, quando eu faço esse treinamento com relação ao tipo de veículo, ao transporte, então imaginem, comprar um grande e 2 médios, e que a diferença de custo seja pequena. Então, o que que eu vou fazer? O mais econômico nem sempre é a melhor decisão. Outros fatores, outros benefícios nesse trade-off, nesse equilíbrio, talvez, se eu tiver um carro, com maior reatividade, que reaja, mais rápido, talvez isso seja mais importante. Ou a outro carro, talvez, que eu tenha que fazer 2 trajetos, um de manhã, outro de tarde, ou se não houver demanda, ou se a demanda mudar, talvez eu tenha que implementar essas mudanças. Então, sempre tem uma sempre tem algo a ganhar e algo a perder, né, esse equilíbrio. E aqui nós temos que considerar a reatividade, a flexibilidade e o mesmo nós podemos dizer com relação à compra de veículos. Por exemplo,
seguramente este carro se pague y empiece a ser rentable. Sin embargo, tercerizar tiene la ventaja de que es una capacidad que es flexible, no es rígida, no estoy limitado al camión que compré, sino que, por ejemplo, si mañana necesito un carro y medio, pues, y tengo la capacidad, pues alquilo un carro y medio o medio carro, si no hay la demanda. Entonces, esa flexibilidad, pues, me permite ser más ágil en las operaciones logísticas, ¿no? Y lo que es más importante cuando uno terceriza es que tiene un flujo de caja mucho mayor, ¿no? No tengo que hacer una inversión grande al comienzo, sino que puedo hacer pequeñas inversiones y el excedente que tenga, pues lo puedo mover en otras áreas logísticas. Gracias, Oscar. Bueno, por temas de tiempo les voy a hablar de 3 trade-offs o 3 análisis que son bien importantes también de entender. El primero de ellos es el costo operativo mensual propio contra la tarifa mensual por tercerización. La verdad es que esto piénsenlo como una comparación entre quieres seguir pagando el alquiler o la renta en donde te estás hospedando o alojando, o quieres ya, digamos, empezar a pagar mensualidades para al final contar con tu propio carro o tu propia casa, ¿no? Es un poquito el esquema de renting que se hablaba. La verdad es que para decisiones estratégicas muchas veces es importante comparar estos costos porque pueden hacer una diferencia tremenda. Puede ser de que sea tan equiparable la tarifa mensual por tercerización con el costo operativo mensual que al final se empiece a pensar más el hecho de al final termino yo quedándome con los carros o los vehículos, ¿no? Y termino pagando más o menos lo mismo o menos que en el caso de tercerización. Generalmente no es el caso, pero es algo que ustedes tienen que analizar muy bien y el costo operativo mensual implica todo, ¿no? La depreciación, el tema del combustible, el uso del vehículo, todo aquello que una tercerización o subcontratación implicaría. El segundo de los trade-offs es un poquito más difícil de entender y es el costo marginal por subutilización. ¿Esto qué quiere decir? Cualquier tipo de vehículo no se va a poder utilizar al 100% todo el tiempo, ¿sí? Entonces, si ustedes adquieren un vehículo más grande, no, yo sé que en este momento, perdón si les rompo su corazón, pero la verdad es que no necesariamente lo van a mandar siempre al 100%, ¿no? Entonces, ¿qué conviene más? Adquirir un vehículo grande o 2 vehículos pequeños, ¿no? Que te dan un poquito más de flexibilidad para moverte. Porque al final de cuentas, la capacidad instalada que tendrían en un solo vehículo podría estar ahí anclada, ¿no? Y tomen en cuenta que los tiempos son muy estrictos, las ventanas de tiempo también, y aparte si está creciendo la demanda o fluctuando o hay una falta de demanda, eso también termina afectando la cantidad de vehículos que necesitan y cómo los van a ir asignando a diferentes lugares. E também podemos ver isso em lugares diferentes. Estou pensando na analisação de pequeno, médio e grande. Agora, se vamos ao outro lado da flecha, a flecha verde é a tarifa por capacidade adicional. Quando estamos comparando o tamanho que vocês selecionaram, comparando com a tarifa por capacidade adicional, um operador logístico pode dizer quanto custaria 1 metro cúbico a mais, um veículo maior, vocês quantificam isso por quilo, por metro cúbico, como me sairia isso? E aí vocês podem, então, calcular qual é o custo dessa capacidade adicional e ver o que é conveniente. E o terceiro desses trade-offs que queremos apresentar é um pouco mais de um tema qualitativo. Vocês têm os seus veículos, vocês podem controlar a operação, como mencionou o Oscar. Mas eu vou dar uma visão um pouco maior aqui. Vocês vão poder também viabilizar tudo o que acontece, verificar tudo o que acontece desde a carga e podem sincronizar as operações logísticas. Lembre-se que o transporte não é a única operação logística. Tem o cargo, descargo, tem equipamento, temos todos os outros fatores que influenciam. E se vocês, então, têm um operador logístico, é claro que ele vai garantir maior cobertura nas áreas onde vocês querem chegar. E também vai ajudar a minimizar os riscos, porque vocês vão passar esses riscos a uma outra pessoa, outra instituição, mas vocês vão ter que pagar por isso também. Isso é uma análise muito importante para gerar a flexibilidade, principalmente com produtos perecíveis, ou se vocês quiserem atingir a um público maior. Então, na parte das conclusões que nós queríamos dar a vocês aqui,
é que não há uma fórmula única que funcione para todos os casos, mas principalmente eu gostaria de dizer a você que você pode gerar um impacto social maior através dos outros esquemas. O primeiro é crescer a demanda com a sua frota própria e depois ser eficientes com a terceirização. Então, seu mercado de beneficiários e a sua cadeia se torna mais eficiente com a terceirização, vocês chegam a mais lugares, vocês crescem mais economicamente e realmente vocês chegam com isso acontece com a terceirização. E um outro caminho também expandir lentamente os beneficiários através da terceirização, quando você não conhece bem o território, se você não sabe se essa área é importante para o seu crescimento, para apoiar as populações ali. E depois, então, servir como uma frota própria para melhorar, então, e direcionar o serviço. Então, levem em conta que quanto maior o seu horizonte de planejamento, é melhor utilizar a sua própria frota, porque vocês têm mais tempo e vocês podem acessar o veículo. Então, agora vamos falar sobre o transporte de colaboração. O meu colega Oscar vai explicar rapidamente o que estamos falando. Obrigada, Cris. Então, tudo isso foi para mencionar, então, uma coisa muito importante. Até agora fizemos uma análise detalhada, uma análise profunda de como melhorar, então, a parte de logística e transporte, mas esta é uma análise que é um pouco isolada, é uma análise que eu faço somente como uma organização, mas essa, sem dúvida, é uma primeira etapa que eu preciso fazer. Então, isso é o que eu quero mostrar a vocês. Fazer uma logística que nós chamamos colaborativa, ou seja, eu vou melhorar as minhas operações, mas vou ver de uma forma vertical também o que eu preciso levar em conta e quais sinergias eu posso ter com todos eles e quais as organizações que eu interajo diariamente que podem ter essa sinergia, como melhorar isso e também esses vínculos para que sejam mais eficientes. Lembre-se, informações, materiais, financeiro, tudo isso vocês têm que levar em conta e optimizar. Novamente, uma colaboração horizontal também, seria com outras fundações, outros bancos de alimentos, que também queremos incentivar os objetivos que nós estamos mostrando hoje, e estamos fazendo o caso com relação a isso. Queremos que vocês colaborem entre si. E por que isso é tão importante? Quando um ganha, o outro também ganha. E essa é a primeira lição logística aqui. Aquele que trabalha sozinho, isolado, acaba sendo ineficiente. E se vocês interagem, colaboram, essa é uma relação que vai levar todos a ganhar. Então, aqui eu vou apresentar a vocês uma segunda atividade, e como ela vai ser interativa, começamos, então, toda uma sinergia, todo o seu interesse, toda a sua participação. Vamos fazer salas virtuais, como eu falei para vocês, e queremos que nessas salas se discuta, então, de uma maneira aberta, as ideias, e com a mente bem aberta, e que discutam esse caso que eu vou apresentar a vocês. Então, suponhamos, então, que o Banco de Alimentos de Kinshasa, como alguém sabe, todos sabem, é na África, ele não tem um orçamento para comprar veículos. E, sem dúvida, a demanda aumentou em 50% nos últimos anos. Então, por causa da pandemia, a demanda aumentou em 50%. E se espera que essa taxa se mantenha, porque a pandemia parece que continua a fazer isso crescer. Então, qualquer coincidência com a realidade é realmente uma pura coincidência. E, sem dúvida, esse banco de alimentos tem contatos muito bons e tem um orçamento garantido. Então, muitos dos doadores do banco, os grandes consórcios, têm veículos. Então, todas as pessoas com quem eles interagem, as empresas, têm veículos que, em geral, utilizam quase que 40%. E, além disso,
Vocês podem ver também que os centros de distribuição, essas armazéns, se localizam em zonas onde essas instituições beneficiárias do banco operam. Então, levando em conta essas informações, bom, esse é um ponto importante. Da mesma maneira, certas instituições de desenvolvimento têm capacidade instalada e tem essa recoleta que pode ser utilizada por outras organizações. Então, levem em conta esses elementos, nós vamos dar algumas perguntas a vocês. Queremos que vocês respondam da melhor forma possível, novamente, de uma forma bem aberta, ou seja, de uma forma mais simples também, e para responder, então, as perguntas desse caso todo. Então, muito obrigada. Então, basicamente, o banco não pode investir e nem terceirizar por si mesmo. Eles precisam de apoio de mais alguém e cada vez mais necessitam isso. Então, a continuação, nós vamos mandar cada um de vocês para as salas para poder fazer essa atividade e algumas regras rápidas. Lembrem, vocês têm um porta-voz, você tem os 2 escrivãos que vão escrever, 3 ou 4 pessoas que vão fazer a parte contrária, vão questionar tudo, e as equipes vão ser semelhantes em termos de doadores, bancos e beneficiários. Vamos ter 5 minutos por pergunta, as perguntas vão ser recebidas aqui, quem deveria administrar os veículos, quem deveria programá-los, e se for o caso, você tem que fazer uma aliança, fazer uma aliança com o banco doador, um beneficiário. A segunda pergunta é quantos veículos vocês deveriam operar? Não se preocupem com a ideia de quantos. Essa pergunta aqui seria mais ou menos veículos que vocês já calcularam por conta própria na operação anterior. Ou seja, nós queremos que vocês pensem sobre isso. E o último, mais importante, é como vocês mediriam o desempenho desse sistema de transporte de colaboração. Se precisam de ajuda, por favor, perguntem aos seus moderadores. Vamos ter 15 minutos para fazer essa atividade e os esperamos de volta na sala principal. Obrigada a todos os moderadores. Bom, então estamos mandando todos para as salas. E cada um de vocês, por favor, selecionem algumas das salas em espanhol. Nós temos as seguintes cores: azul, verde, amarelo e vermelho. Por favor, façam aleatoriamente, separações do espanhol. As que estão em português vai ser laranja e o roxo, como vocês falam, morada em espanhol, e depois vai ter uma de inglês, que é café. Então, por favor, selecionem as suas salas aleatoriamente, e lá os moderadores já estarão esperando, e esperamos em 15 minutos todos vocês de volta. Obrigada. Olá, ok, veo que já estão regressando. Olá. Bom, eu vejo que vocês já estão voltando, e aqui voltamos. Muito obrigado a todos por participar desse exercício. E tivemos alguns probleminhas técnicos com as versões do Zoom, mais pelo tempo do que por qualquer outra coisa. Nós vamos fazer uma conclusão bem rápida para respeitar o cronograma de vocês. A ideia original era perguntar a vocês com relação às perguntas, e desculpem a redundância, mas levantem a mão os porta-vozes nos respectivos grupos, e aqui há uma função no Zoom para levantar a mão. E eu gostaria que vocês respondessem uma pergunta: o que fica dessa atividade? O que fica para vocês dessa atividade colaborativa? Fernando, por favor. Olá, bom dia e muito obrigado pelo espaço. Como uma ideia geral, é a falta de tempo e a necessidade de tomar decisões com menos pessoas que seriam necessárias. Precisamos concretamente
de uma equipe que consiga tomar decisões rápidas e atacar os temas importantes, ou seja, sermos o mais prático e mais eficientes possíveis. Isso aconteceu no nosso grupo, mas acredito que seja a realidade. Obrigado, Fernando. Isso também é um convite para conhecer melhor a equipe e pegar essas informações de primeira mão e entender as implicações de tudo. É uma lição muito boa, é excelente excelente. E agora temos uma participante do Banco de Alimento de México. Eu queria também ser aqui equilibrado com respeito à igualdade de gênero. Vamos lá, Diana. Bom dia. Olha, foi um pouquinho apressado o tempo, mas nós conseguimos desenvolver algumas ideias mais focadas na primeira pergunta e parte do principal é o papel dos aliados, a administração, o acompanhamento por parte do banco. Praticamente é uma questão de quem realmente é o intermediário, é o beneficiário, ou seja, é o intermediário. E praticamente nós ficamos ali com a segunda pergunta, que seria uma questão hipotética do crescimento, que poderíamos falar sobre questões de frota a ser adquirida de acordo com as necessidades de cada banco de alimentos. E, perdão, e quanto crescimento de atenção, quanto desenvolvimento de atenção vão ter de acordo com os beneficiários? Olha, muito obrigado, são vários fatores envolvidos. O banco é um orquestrador, é um intermediário, exatamente. E eu acho que o Oscar falou sobre isso. E também é importante que a gente se dê conta sobre não só as contaminações, mas o uso de veículos em tempo parcial e um pouquinho, desculpem, não me matem, realmente eu estou muito feliz de escutar. Talvez nós pudéssemos organizar um espaço com mais tempo, Oscar e eu, e esperamos a Ana Catalina e o resto da equipe. René, bom dia. Será que você poderia compartilhar a sua opinião sobre o que vocês discutiram? Sim, sim. René. Bom dia a todos. Me Good escutam? morning to all. Can you hear me? Então, em primeiro lugar, parabenizá-los I'd like to pelo congratulate webinar. you on the webinar. É uma questão muito importante a ser debatida, a questão da logística Something e that's do really transporte important do to veículo be dentro do talked about is processo. logistics and transportation within the process. Eu vou tirar o meu áudio, né, porque está em tradução simultânea, então fica mais fácil para falar com vocês. Let me remove my audio E because I'm hearing nosso the English, grupo, so né, na it's Sala easy to Roxa talk to you. do Our group Brasil, in the Purple Room né, for discutiu Brazil muito, a gente já vem talked about, discutindo, and né, we have been aqui essa talking questão, about né, de this parcerias issue estratégicas, of principalmente de strategic serviço de transporte, né, partnerships, e essa questão voltada para a primeira pergunta, and this né, question for the English, houve uma unanimidade for the first do question. elemento da equipe do Banco de Alimentos enquanto mediador, There né, was de an issue ter esse of olhar the de food ambas as bank as a pontas, mediator, né, e so dessa we're looking at it colaboração, from né, two tanto points of view, vertical quanto horizontal. vertical and Mas, horizontal né, que collaboration. houvesse também uma But gestão we also compartilhada, wanted to né, have a responsabilidades shared compartilhadas, management with principalmente shared com os responsibilities doadores desses as far serviços, né, de as logística e transporte, pelo conhecimento as técnico far as deles, the né, nessa technical questão knowledge logística, and de as transporte, de far as capacidade, the de rotas. logistics is Né? Então, concerned uma and mediação sempre route envolvendo a capabilities. equipe do Banco de Alimentos, And mas com esse so olhar
né, técnico e profissional, né, de elementos importantes do parceiro. Né? Quando a gente vai para a segunda questão, né, que envolve o quantitativo e lugar, né, espaço, né, para a localização desses veículos, né, o grupo entendeu que é sempre importante olhar a demanda local, né, mas que sugeriu, né, de 15% a 30%, né, de uma frota, né, de um transporte colaborativo, né, e o restante uma frota própria, né, uma vez que qualquer tipo de intercorrência poderia afetar a rotina não só do banco, né, e de levar esses alimentos às entidades sociais, como também do próprio parceiro, né, isso poderia de alguma forma afetar. Em relação foram duas perguntas dentro da mesma pergunta, né? Aos espaços, o grupo entendeu como um espaço estratégico algum lugar desse parceiro, um pátio, um centro de distribuição que ficasse próximo àquela rota. Não necessariamente o veículo saindo do banco, coletando no parceiro, fazendo a rota e retornando ao banco. Né? Na verdade, aproximar essas distâncias, da onde tem a demanda, né, aonde tem a coleta, para que a gente pudesse diminuir. Isso é uma questão de sustentabilidade também. Né? Já visto a gente ter veículos e ter que pensar também na questão da emissão de carbono, enfim, uma série de questões aí que envolvem o trabalho de bancos. Né? Então, essa proximidade das rotas. Né? E para a terceira pergunta, né, a ideia da medição fundamental, né, o processo de monitorar e avaliar, né, essa parte, né, de desempenho fundamental para aprimorar, como foi colocado ao longo da apresentação. Né? O que não é medido não pode ser aprimorado, não pode ser gerenciado. Então, uma estratégia seria uma aplicação de um checklist diário, né, sobre o que foi planejado, né, e o que realmente foi concluído, e outras informações, né, que pudessem mensurar não só a quantidade, mas a qualidade, né, desse veículo, né, a eficiência desse veículo, né, como ele se comportou, se a gente conseguiu realmente reduzir a quilometragem dessa rota, se a gente conseguiu ter esse papel efetivo, né, se esse veículo estava nas condições sanitárias previstas para essa coleta e distribuição, né, assim como tudo que ele necessita, né, em termos de vigilância sanitária, né, em termos legais, em termos de legislação. Então, essa foi a postura do grupo. Assim, não houve muito tempo para a gente fazer esse contraditório, o próprio grupo me elegeu de porta-voz, mas a gente teve uma discussão ampla, contamos no grupo com 6 pessoas, né? Então, assim, foi um papel bacana nesse debate, e essa é a colocação da Sala Roxa. Perfeito. Muchísimas Feito, muito obrigada. A resposta foi bem completa e vemos muitas coisas que nós gostaríamos de encerrar aqui com elas. E para respeitar, então, eu vou passar para o próximo slide, e seria muito importante, então. Então, vocês têm uns slides aqui. Por que é importante fazer isso? Por algum tipo de, por exemplo, a malha de transporte aqui, a rede de distribuições tradicionais para 3 organizações, como vocês veem à esquerda da tela. E como vocês veem, há organizações diferentes, com cores diferentes, com um banco de alimentos diferentes. E do lado direito, vocês têm as mesmas 3 organizações, porém colaborando. E vocês podem ver, os ganhos aqui logísticos são muito maiores, porque eles têm uma utilização melhor, eles estão ocupando e compartilhando os seus respectivos veículos. E algo que é muito importante mencionar e que vai além do que nós temos nesse slide é a compatibilidade entre os artigos, e é muito importante, porque lembre-se que vocês estão transportando informações que, na verdade, não necessariamente deveriam ser compatíveis no mesmo veículo.
carga seca, carga refrigerada. Então, o René falava sobre isso no grupo também, foi um pouco sobre pensar como gerar essa segurança alimentar, mas uma segurança, nós chamamos de food safety em inglês, evitar a contaminação cruzada entre os produtos. Ou seja, cada vez teremos uma solicitação maior dessas economias e é importante gerar essa colaboração e que isso seja feito no Estado perfeito. Então, para encerrar, eu gostaria de passar a palavra ao meu colega Oscar, que vai, então, colocar esses pontos e para que possamos encerrar. Obrigada, Cris. Eu queria também falar um pouco sobre as intervenções que, infelizmente, não podemos falar sobre todas as salas. Escutei algumas delas, em algumas das salas, das pessoas que falaram também. E são elementos muito importantes também que nós queremos continuar com essas conversas. A primeira, se queremos, então, uma colaboração ou uma coordenação, nós precisamos, então, vários elementos. O primeiro é a confiança, porque eu não consigo colaborar com alguém se não tem essa confiança. Então, nesse sentido, no contexto de banco de alimentos, isso é muito melhor, porque aqui todos nós somos amigos uns dos outros, porque ainda são doações, então temos que aproveitar esse vínculo, que é um dos elementos mais importantes. E uma outra coisa importante também é que quando eu faço essa coordenação, eu preciso também ter flexibilidade, eu preciso de visibilidade, eu preciso ter todas as informações, e queríamos ressaltar isso também em todos esse workshop. Nós queremos relacionar, então, as informações. Queremos ter um canal de comunicações, um modo de nos comunicarmos e saber como cada um está agindo, atuando, para podermos coordenar. Então, por isso que nós chamamos isso de estratégias de ganha-ganha. Então, com beneficiários como doador, nós queremos criar, então, um lugar onde todos nos beneficiamos. E assim de criar estratégias também que são importantes para a população, ou seja, não pensar simplesmente de uma forma isolada, mas sim tentar criar um vínculo de confiança com empresas, com doador, com distribuidor, que beneficie as pessoas, o consumidor final. Então, isso também queríamos que isso fosse uma coisa que pudéssemos transmitir a vocês, ou seja, há várias vantagens, e essas vantagens não se limitam somente à organização, nem só à cadeia de serviços, mas também temos que ver um pouco mais longe, temos que também falar do meu vizinho, temos que olhar para trás, para frente, e podemos gerar um esquema também de evolução nesse ambiente de colaboração. Então, a colaboração gera mais oportunidades e gera melhores ganhos para a organização. Obrigada, Oscar. E só para finalizar o exercício que terminamos agora, sabíamos que o tempo era limitado, mas queríamos convidar vocês a pensar um pouquinho fora da caixinha. Queríamos, com esse exercício, que vocês fizessem isso de uma forma mais estruturada, com objetivos estratégicos adequados, para definir essas alianças e dar um tempo mais para frente, para trás, e desenvolver, então, esse plano também, que são partes do Banco de Alimentos, que é, como falou a Diana, do Banco do México, e do Brasil também, que discutiu também, porque ao resgatar essa última parte que nós resgatamos, o René começou a falar de vários níveis de colaboração, e realmente começa com uma reação tradicionais, como essa flecha, onde é simplesmente transacional, expressa informações, e depois também mencionamos isso, mas tudo isso é sincronizado. E quando fazemos uma aliança total, então se alinham os objetivos, se conseguem coisas em conjuntos, e esse ambiente colaborativo é quando se definem incentivos e se compartilham coisas diferentes, além da informação. Então, isso se deixa ser, então, coisas isoladas e se cria, então, uma rede. E é isso que nós queremos, então, ampliar essa rede do Banco de Alimentos na América Latina e no Caribe. Então, com isso, encerramos a sessão.
Lamentamos os inconvenientes técnicos, mas queria agradecer aos moderadores, tradutores e toda essa produção que tivemos para nos apoiar, para que isso saia de uma forma fluida. Obrigado, Oscar, também, por acompanhar isso. E isso estará disponível, os slides vão estar disponíveis em línguas diferentes, então não nos temos mais tempo para perguntas e respostas, mas se vocês têm perguntas e respostas, eu e Oscar teremos um pouco de disponibilidade para permanecer aqui e responder a perguntas. A todo o resto, obrigada a todos e fiquei muito feliz de ficar um pouco mais, se vocês terem perguntas que possamos responder. Cris, Oscar, muito obrigada por essa sessão fantástica e a todas as pessoas que nos acompanharam por seu compromisso, conversa excelente. Queremos agradecer também aos nossos patrocinadores, a HB, Brown, Oscar, a Fundação Nala. Hoje, mais tarde, vamos receber muitas coisas importantes. Um e-mail onde nós vamos fazer uma pesquisa de feedback. Queremos saber o que pareceu a vocês, como foi. E se nós podemos usar mais essa metodologia, ainda temos que aprender mais por causa dos programas técnicos. Vocês precisam atualizar o seu Zoom para que possamos fazer tudo o que nós fizemos e que hoje não conseguimos fazer. E segundo, vamos incluir também a gravação dessa sessão para que esteja disponível para vocês, para as suas equipes de trabalhos e as suas aliados também. E, por favor, vocês podem compartilhar. Do FBLI, hoje eu agradeço a todos pelo incrível trabalho que vocês estão fazendo em seus países e se cuidem.